Hoje, não é apenas mais um vídeo, é um chamado direto ao seu coração. É como se o céu tivesse sussurrado: chegou a hora de você não caminhar mais sozinho. Não importa se você é da igreja, se reza há anos ou se mal consegue falar com Deus. O que importa agora é que você está aqui. E estar aqui já é um sinal de que algo maior está te cercando, de que existe uma força invisível, divina, querendo tocar a sua vida e a vida de quem você ama. Essa não é uma oração comum, é uma corrente. Um movimento de fé, esperança e cura que cresce a cada dia, formado por pessoas que decidiram parar de sofrer em silêncio e começaram a orar umas pelas outras. Sim, talvez você já tenha sentido que ninguém te entende. Talvez já tenha tentado ser forte por fora, enquanto por dentro implorava por um milagre. E é por isso que essa corrente de oração existe. Para lembrar você de que não está só. Para dizer que ainda há tempo, que ainda há saída. E que, quando duas ou mais pessoas se unem em fé, algo sobrenatural acontece. Correntes são quebradas, portas são abertas, corações são curados e o impossível deixa de ser impossível. Essa corrente não tem placa de igreja, não tem julgamento, não exige perfeição, ela só pede uma coisa: que você creia. Mesmo que seja um pouquinho, mesmo que a sua fé esteja cansada, porque Deus só precisa de uma faísca para acender uma fogueira. E hoje, ao apertar o play nesse vídeo, você acaba de ser envolvido por essa luz. Não ignore esse chamado. Você não veio aqui por acaso. Você foi escolhido. Escolhido para fazer parte de algo maior, de algo que começa com uma oração e termina com um milagre. Quantas vezes você já sentiu como se o mundo inteiro seguisse normalmente, enquanto dentro de você tudo estava desmoronando? Você sorri. Você continua a rotina. Você até diz: está tudo bem. Mas lá dentro, uma parte sua chora. Uma parte cansada, invisível, ignorada por todos, inclusive por você mesmo. E quando a dor cresce tanto a ponto de se tornar insuportável, você não grita. Você silencia. Sabe por quê? Porque de alguma forma você aprendeu que ser forte é não demonstrar, que confiar nos outros é perigoso, que ninguém vai entender e que o melhor é guardar. Guardar a tristeza, guardar as mágoas, guardar até a vontade de sumir. É nesse exato ponto, esse lugar interno onde a dor é escondida, que a oração se torna um sussurro de Deus, um resgate silencioso, uma mão estendida que diz: eu vi o que ninguém viu. Eu escutei o que você nem conseguiu dizer. Eu senti a sua alma gritar mesmo quando a sua boca se calou. Talvez você esteja aqui hoje sentindo um vazio. Talvez você esteja lutando com dores que ninguém percebe. Talvez seu casamento esteja por um fio, mas você finge estar feliz para proteger seus filhos. Talvez sua saúde esteja fragilizada e você ora em silêncio para ter forças até o fim do mês. Talvez você tenha perdido alguém que era seu chão e agora tudo parece sem sentido. Talvez você esteja tentando parecer forte enquanto lida com ataques espirituais, invejas, palavras duras que te feriram e feridas emocionais que parecem não cicatrizar nunca. Ou talvez a sua dor seja exatamente essa. Você sente que ninguém percebe que você precisa de ajuda. A oração revela isso. Ela expõe o que está escondido, mas não para envergonhar, para curar. A oração toca a parte que os remédios não alcançam, a parte que a terapia ainda não conseguiu transformar, a parte que a lógica não explica. A alma. Sim, você está cansado, mas não é só físico. É cansaço da alma. É fadiga de manter as aparências. É exaustão de ser forte sempre, para todos. E aqui está a verdade que talvez você precise ouvir hoje. Nem tudo você precisa carregar sozinho. Sim, você é forte, mas até os fortes desabam. E é por isso que existe essa corrente de oração. Ela foi criada para acolher exatamente essas pessoas que, como você, já não sabem como pedir socorro. Você já tentou de tudo. Você já fez planos, já batalhou, já acreditou em promessas que não se cumpriram. Você já foi traído por quem dizia amar. Você já ouviu palavras que marcaram mais do que tapas.
Você já chorou de madrugada para não acordar ninguém. Você já duvidou de si. Já questionou Deus. Já pensou em desistir. E mesmo assim você está aqui. Isso já diz tudo. Você não é fraco. Você é resistente, mas ninguém resiste para sempre sem apoio, sem refúgio, sem uma voz que diga: calma, você não precisa vencer sozinho. A oração faz isso. Ela acolhe sem julgar. Ela ouve sem interromper. Ela entende sem que você precise explicar, porque quando você ora, mesmo que em silêncio, mesmo que com lágrimas, o céu inteiro se movimenta. E se você se pergunta: mas por que Deus ainda não me respondeu? Talvez a resposta seja essa: você ainda estava tentando enfrentar tudo sozinho. Deus é Pai, e pais não gostam de ver seus filhos lutando em silêncio. Você já pensou que talvez, só talvez, a sua vitória esteja atrasada porque você ainda não entrou na corrente? Uma corrente não é feita de um elo, é feita de vários. E quando você se une a essa rede espiritual, algo diferente acontece. As suas dores passam a ser levadas por muitos corações. Cada oração que alguém faz por você alivia um pedaço do seu fardo. Cada palavra de fé que é liberada por essa corrente invade o céu com mais força do que uma oração solitária. E cada lágrima sua é recolhida como semente, semente que vai florescer em milagre. Sim, a dor que você sente pode ser o solo onde o seu testemunho vai nascer. Mas para isso, você precisa parar de fingir que está tudo bem. Você precisa parar de carregar o mundo nas costas, enquanto o seu mundo desmorona. Você precisa permitir que outras mãos te ajudem a segurar esse peso. E sabe o que é mais bonito? É que quando você se une a essa corrente, você não só recebe oração, você também passa a orar por outros. E algo acontece quando você ora por alguém mesmo estando em dor. Deus começa a tratar as suas feridas também. A dor não desaparece de uma hora para outra, mas ela vai mudando de lugar. Ela deixa de ser um fardo e vira um testemunho. Ela deixa de te sufocar e passa a ser a ponte que liga você a outros que também precisam de cura. Essa é a força de uma corrente de oração. Ela transforma vítimas em intercessores. Ela transforma dor em ponte. Ela transforma lágrimas em chuva de bênçãos. E você? Você que está aqui agora, talvez no limite, talvez desacreditado. Você está sendo chamado, não para ser mais um número, não para apenas repetir palavras, mas para ser parte de um mover espiritual real, verdadeiro, acolhedor. A dor que você sente agora vai ter um propósito, mas para isso, você precisa deixar Deus tocar nela. E o primeiro passo é simples: abrir o coração. Você pode orar do seu jeito, com as suas palavras, com suas dúvidas, com sua fé, mesmo que pequena. Mas ore agora. Ore com essa corrente. Ore com a certeza de que você não está mais sozinho, porque a dor, quando dividida em oração, já começa a cicatrizar. Você já ouviu aquela frase: quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, ali eu estarei também. Essa não é apenas uma citação bonita. É uma promessa, uma revelação espiritual profunda, uma chave para abrir portas que estavam trancadas há muito tempo na sua vida. Porque a corrente de oração não é um grupo qualquer. Ela é uma reunião invisível de corações cansados, mas cheios de fé. Corações que entenderam que juntos vão mais longe, que a dor compartilhada dói menos, e que a fé unida é como um fogo que se espalha e consome tudo o que é treva, tudo o que é desespero, tudo o que é medo. E talvez você pense: mas como uma oração pode mudar tudo na minha vida? A resposta é: não é uma oração. É a força da união. É como se cada pessoa que entra nessa corrente se tornasse uma vela acesa. E quando centenas de velas acesas se juntam, a escuridão não tem mais espaço. Essa é a revelação que o mundo espiritual está trazendo até você agora. A sua luz, somada à luz de tantos outros, tem poder para destruir qualquer escuridão que tente cercar a sua vida. Você entende isso? Você não está apenas sendo convidado a assistir essa oração. Você está sendo convocado a viver essa experiência.
E quando você aceita, algo muda. Sim, pode parecer imperceptível no início. Pode ser uma paz que você sente do nada, um alívio no peito, uma lágrima que cai sem explicação, ou uma palavra que te toca tão profundamente que parece ter sido escrita só para você. Isso é o Espírito se movendo, é a resposta começando a chegar. Porque quando você entra em uma corrente de oração, você acessa algo maior do que a sua dor. Você se conecta com a cura, com a libertação, com o céu. Imagine isso, você agora orando em silêncio aí do seu canto, e ao mesmo tempo, dezenas, centenas de outras pessoas fazendo o mesmo. Cada uma em sua casa, cada uma com sua dor, cada uma com sua história, mas todas unidas num só clamor. Deus, ouve a nossa oração. Você consegue sentir a força disso? O céu ouve diferente quando muitos corações batem juntos. A vibração muda, a atmosfera muda, as respostas descem. E essa é a revelação espiritual que o tarô da vida está mostrando agora. Você está sendo chamado não apenas para ser curado, mas para se tornar canal de cura. Talvez você sempre acreditou que, para orar por alguém era preciso ser perfeito, santo, sem falhas. Mas não é assim. Deus usa os quebrados, os que choram, os que tropeçaram e se levantaram, os que foram feridos, mas decidiram não endurecer o coração. Esses são os intercessores mais fortes. E se você está aqui hoje, talvez ache que não tem nada a oferecer. Mas Deus te vê diferente. Ele vê a tua dor e transforma em dom. Ele vê a tua fraqueza e transforma em força. Ele vê o seu silêncio e transforma em clamor. E quando você se une a essa corrente, mesmo sem palavras bonitas, mesmo sem saber direito como orar, Deus entende. Porque para Deus, um suspiro pode ser oração. Uma lágrima pode ser um pedido. E o simples ato de estar aqui já é um sim que Ele escuta. A corrente de oração é como um rio de cura. E quanto mais pessoas entram nesse rio, mais ele se expande. Mais bênçãos ele carrega, mais milagres ele libera. Sim, milagres. Essa palavra pode parecer distante. Para você, eu sei. Você pode até ter perdido a esperança de viver algo assim, mas milagres não são apenas curas espetaculares ou reviravoltas dramáticas. Milagre é quando você sente paz onde antes só havia caos. Milagre é quando o medo não grita mais alto que a sua fé. Milagre é quando a dor começa a fazer sentido. Milagre é quando Deus usa a sua história para levantar outros que estavam no chão. E esse tipo de milagre acontece em toda a corrente de oração verdadeira. A revelação de hoje é simples, mas profunda. Você foi chamado para fazer parte de algo que o mundo não pode ver, mas que o céu inteiro reconhece. Uma corrente invisível aos olhos, mas poderosíssima no mundo espiritual. Quando você ora com alguém, você está dizendo: eu vejo você, eu reconheço sua dor, e eu me importo. E quantas vezes você já desejou ouvir isso de alguém, não é? Pois hoje, essa corrente está dizendo isso para você. Nós vemos você, nós sentimos com você, nós oramos com você. E não importa se você está longe, se você nunca participou de algo assim antes, se você se sente pequeno, aqui você é parte. Você é necessário, porque cada elo é importante e cada oração tem peso. Mesmo que você ache que sua fé é pequena demais, lembre-se, um grão de mostarda move montanhas. Você só precisa começar. Colocar sua intenção diante de Deus. Orar por você. Orar por quem você ama. Orar até por quem te feriu, se conseguir. E você vai perceber. O que era dor, vira cura. O que era mágoa, vira libertação. O que era peso, vira testemunho. Essa é a força da corrente. Ela não apenas toca a sua vida, ela toca quem está ao seu redor. Filhos que antes estavam distantes começam a mudar. Relacionamentos antes frios se restauram. Portas de trabalho se abrem. Sonhos esquecidos voltam a pulsar. E aquela sensação de solidão desaparece. Porque você não está mais só. Você está em unidade com o céu. E tudo isso começa com uma escolha: entrar ou não na corrente. Você pode continuar apenas assistindo.
Ou pode dar um passo de fé agora e dizer: eu quero fazer parte, eu quero orar, eu quero ser curado, mas também quero ser luz na vida de alguém. E esse sim é tudo o que Deus precisa para começar a agir. Não há limite geográfico para a corrente. Ela atravessa estados, países, fuso horários, crenças. Porque o que une não é a aparência, é a fé, é o amor, é a dor que se transforma em missão. Hoje você não é mais alguém perdido. Você é uma vela acesa, uma chama viva, um elo essencial nessa corrente de oração que o céu está formando. E o mais bonito de tudo é que um dia você ainda vai ouvir alguém dizer: foi a sua oração que me salvou. E você vai entender que valeu a pena cada lágrima, cada clamor, cada gesto de fé, porque a corrente não termina aqui. Ela continua em cada vida tocada, em cada alma despertada, em cada milagre gerado. Agora que tudo foi dito, agora que o seu coração foi tocado por essa verdade silenciosa e profunda, resta apenas uma escolha. Você pode sair deste vídeo e continuar carregando tudo sozinho. Continuar dizendo: tá tudo bem, quando não está. Continuar fingindo que não precisa de ninguém. Continuar se perguntando por que a resposta não vem. Por que o milagre ainda não chegou. Por que a dor não passa. Ou você pode decidir, aqui e agora, fazer parte de algo maior. De algo invisível aos olhos do mundo, mas totalmente visível aos olhos de Deus. Você pode dizer: sim, eu entro nessa corrente de oração. E isso muda tudo, porque quando você entra em uma corrente espiritual como essa, você está dizendo ao céu que não quer mais andar sozinho. Você está dizendo que reconhece que precisa de apoio, de luz, de comunhão, de fé viva e partilhada. Você está dizendo que aceita ser curado, mas também está disposto a ser canal de cura para outros. E isso é lindo demais. É a fé que transborda, é a oração que move, é o amor que une. Não importa a sua religião, sua trajetória, suas falhas. Aqui o que importa é o seu coração. É o seu desejo sincero de participar dessa corrente que já está transformando vidas. E se você acha que está aqui por acaso, deixe eu te dizer com toda a certeza do mundo: Deus marcou esse encontro com você. Ele sabia exatamente o que você precisava ouvir. Sabia que suas forças estavam no limite. Sabia que a sua alma gritava por ajuda, mas que você já não sabia mais como pedir. Essa corrente de oração é a resposta. É o socorro. É o abraço espiritual que você tanto precisava. Não tenha medo de dizer sim. Não tenha vergonha de reconhecer que precisa. Porque até Jesus chorou. Até os profetas se cansaram. Até os santos tiveram momentos de solidão. Mas todos eles tinham uma coisa em comum. Eles nunca enfrentaram a guerra espiritual sozinhos. E você também não precisa. A corrente de oração está aqui, agora, esperando por você, para orar por você, para com você. Tudo o que você precisa fazer é abrir o coração, colocar sua intenção, dizer em voz alta, ou apenas com o pensamento: eu escolho fazer parte dessa corrente. Eu entrego a minha dor. Eu creio que Deus pode me ouvir e me transformar, e Ele vai. Porque quando um filho clama, o pai responde. Quando uma alma se une à oração, o milagre começa. Quando um coração cansado decide confiar, o céu se move. Então, feche os olhos agora mesmo, respire fundo e ore conosco. Não importa se suas palavras forem simples. Se for só me ajuda, Deus, já basta. O céu entende o idioma da sinceridade. Deixe nos comentários a sua intenção ou escreva: eu faço parte da corrente para afirmar esse elo espiritual junto com a gente. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando, porque o bem que você espalha volta multiplicado, e que a bênção do Altíssimo te alcance, que sua casa seja cercada de luz, que suas lágrimas se transformem em colheitas, e que seu coração encontre paz. Não a paz do mundo, mas a paz que vem do alto. Você não está mais sozinho, você é parte da corrente. E agora, o milagre pode começar.